Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração, pedir a Deus as graças e as bênçãos sobre nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Velai, Senhor, nós vos pedimos, com incansável amor sobre vossa família, e porque só em vós coloca sua esperança, defendei-a com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homem. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, hoje nós celebramos o 5º domingo do tempo comum e começamos nossa meditação pelo Santo Evangelho. É comovente. Jesus, apertado pela multidão, sedenta da palavra de Deus. Ao terminar sua pregação, seu ensinamento,
sentado à barca de Pedro, que é a imagem da igreja, ordena a Simão Pedro e à igreja de todos os tempos, avança para as águas mais profundas. É a missão que o Senhor nos confia, anunciar o Evangelho do Reino. Evangelho que é o próprio anúncio de Cristo, único Salvador, único caminho, única verdade, única vida da humanidade. Fora dele não há verdade, não há vida. O Senhor confia aos ministros sagrados e confia a todo o povo de Deus e toda a igreja a barca de Pedro. Avança para as águas do mar da vida, ide pelo mundo, em cada época, em cada tempo. Pregai o Evangelho. Atualmente, frente à descristianização do nosso mundo, esta ordem do Senhor é um desafio acima de nossas forças. É um desafio que chega a amedrontar. A resposta de Pedro deve ser também a nossa. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Bendito Pedro, que na palavra do Senhor lançou as redes. Bendito Pedro, que não cedeu a cálculos humanos nem a modas humanas. Bendita a Igreja, se fizer o mesmo em cada época da história humana. Benditos nós, se no meio em que vivemos, tivermos a coragem de lançar as redes da pregação do Evangelho. Observemos que aqui são de pouca valia a inteligência e a astúcia nossas. Na tua palavra lançarei as redes. Só na tua palavra, Senhor, a pregação pode ser realmente eficaz. Só na tua verdade, só no teu evangelho, sem cortes, sem deturpações, sem descontos, sem concessões desonestas ou ingênuas ao politicamente correto dos senhores do mundo. O Evangelho será sempre pregado na fraqueza, na pobreza, na loucura. E, no entanto, ele será sempre força, riqueza e sabedoria de Deus. Não tenhamos dúvidas. Os homens passarão, as gerações suceder-se-ão, mas o Evangelho na Igreja única, santa, católica e apostólica permanecerá enquanto durar o caminho humano neste mundo. É comovente também a atitude de Simão após a pesca. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. O Senhor é tão grande, não é aquele que enchia a terra com sua glória na primeira leitura? Aquele que está envolto numa nuvem de fumaça? Aquele que faz o tempo tremer? Seus desígnios nos são tão incompreensíveis, somos tão pequenos, tão estultos e frágeis diante dele. Senhor, afasta-te de mim. Chama a alguém melhor. E, no entanto, este Senhor tão grande quer precisar exatamente de nós, pequenos, pobres,
estultos, frágeis. Este Senhor tão imenso pergunta na primeira leitura: quem enviarei? Quem irá por nós? Que mistério tão grande! Como pode Deus querer realmente contar conosco? Como pode o Evangelho depender de verdade da nossa pregação, do nosso testemunho? E, no entanto, é assim. É realmente assim. Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Eis aqui um mistério que não compreendemos nunca nessa vida. Creiamos, adoremos e digamos sim ao Senhor que nos chama e nos envia. Envia-nos a todos nós batizados e crismados. Lavou-nos no batismo, como purificou os lábios de Isaías, e ungiu-nos com o espírito de força e testemunho na crisma, para que sejamos mensageiros do seu evangelho. Vejamos finalmente a atitude de Pedro e de Tiago e João diante do chamado do Senhor. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nunca mais barcas, nunca mais pescarias, nunca mais a vida de antes. Deixaram tudo e seguiram Jesus. É isto que é ser cristão. Deixar-se a si, deixar uma vida voltada para si e dobrada sobre si mesmo, para seguir aquele que nos chamou e consagrou para a missão. Então somos todos chamados e enviados como testemunhas do Senhor. Mas há ainda dois outros aspectos importantes na palavra que Deus nos dirigiu hoje. O primeiro, em que consiste o anúncio que devemos fazer ao mundo? São Paulo nolo diz de modo maravilhoso na segunda leitura. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Vejamos bem que o anúncio do Evangelho não é simplesmente um anúncio sentimental e vazio sobre Jesus, nem tampouco uma filantropia ou um projeto de governo e gerenciamento para o mundo e a sociedade. Não é o pregar curas, não é comentar a Bíblia, não é pregar preceitos morais. Isso não seria evangelização, mas charlatanismo, embromação, tapiação, covardia. A pregação do Evangelho tem um conteúdo preciso recebido da tradição dos apóstolos. Estejamos atentos, como São Paulo diz: transmiti-vos aquilo que eu mesmo tinha recebido. Paulo não inventa, não prega a si mesmo, nem por si mesmo. Não cede ao mundo e aos gostos da sua época. Prega o que recebera na igreja. Prega a fé da igreja em Jesus.
Por isso mesmo, mais tarde, ele vai a Jerusalém para ver Pedro. Vai conferir sua pregação com a de Pedro, ou seja, Cefas, para ver se não havia corrido em vão. E pensemos que Paulo fora chamado diretamente pelo Senhor, de um modo absolutamente original e único. Então, para não corrermos em vão, o Evangelho vivido e pregado por nós não pode ser outro que Jesus, morto e ressuscitado por nós, nosso único Salvador e Senhor, como crido, vivido, celebrado e anunciado perenemente, geração após geração, pela Igreja. Repetindo, Jesus Cristo, como é crido, vivido, celebrado e testemunhado pela Igreja. E quando dizemos Igreja, não tenham dúvida alguma, estamos nos referindo à Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. Comunhão no tempo e no espaço de todos aqueles que ouviram a pregação originada dos apóstolos e guardada pelos legítimos pastores da Igreja. Mas há ainda um segundo aspecto importante. Este Jesus que pregamos não é um mito, uma lenda, um sonho, uma ideia, uma ideologia. Ele é a mais profunda e verdadeira realidade. O que diz São Paulo sobre o Cristo ressuscitado? Apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, e de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu a mim, como um abortivo. É comovente o testemunho pessoal do apóstolo. Ele viveu o Senhor ressuscitado. Ele é testemunho em primeira pessoa, juntamente com Pedro. Em primeiro lugar, juntamente com os 12 e com toda a Igreja, os 500 irmãos. O Evangelho que testemunhamos e anunciamos é uma realidade, é firme como uma rocha. Que fiquem hoje no nosso coração estes santos e piedosos pensamentos. O Senhor nos chama e envia para a missão. Nós realmente somos importantes para a pregação do Evangelho. Este Evangelho é uma pessoa concreta, é Jesus morto e ressuscitado, nosso Deus e Salvador, tal como é crido e anunciado pela Igreja Católica, dentro da legítima e contínua tradição dos apóstolos. Que nos resta dizer? Sejamos fiéis à tão grande e tão urgente missão que o Senhor nos confia nos tempos de hoje. Avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Vem conosco, Senhor Jesus, porque o teu amor é tão vasto e nosso barco, tua igreja, é tão pequena. Vem conosco e temos certeza que nossas redes
não se romperão, nem ficarão vazias. Na tua palavra, ensina-nos a lançar as redes. Que por este santo evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia sejamos conduzidos às alegrias da glória eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice, fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que possamos com alegria produzir fruto para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame ricas bênçãos sobre cada um de vocês. Quero dizer a você que não é inscrito neste canal, se inscreva, assinale as notificações para receber o conteúdo. Também deixe o seu joinha, o seu like, que ajuda a fortalecer o canal, tá bom? Aquele que desejar falar comigo, envie mensagem de voz ou escrita através do WhatsApp. O número é 439-9802-2104. Pode pedir oração, orientação, na medida do possível, nós os atenderemos, tá bom? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão da Santa Mãe de Deus, de São José, de São Pedro e São Paulo, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todos os males e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia na presença do Senhor Jesus.